Mas eu preciso falar isso sempre quando eu estou aqui e quando eu vou ministrar ou quando eu vou cultuar a Deus, que é motivo de alegria estar aqui, porque muitos querem estar aqui e não podem. Essa introdução nesse louvor, Fala a Deus, é um louvor que a minha mãe sempre gostava de louvar, né? Quando ela ia ministrar, antes ela louvava esse louvor, né? E aí ela ministrava a palavra. Me fez também lembrar. Mas, sem nos alongarmos, vamos já abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. No Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 17, primeiro versículo 5 aqui. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 5. Depois nós vamos ler alguns textos mais. Diz assim o versículo 5 de João 17. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes contigo, antes que o mundo existisse. Agora vamos para Mateus 27 e 46. Mateus 27 e 46. Aqueles que não ainda encontraram, pode estar lendo na tela. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E para encerrar, irmãos, não sabe que eu sempre gosto de ler alguns textos, né? Para encerrar agora, nós vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 24. 1 Pedro 2 e 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Somente até aqui, meus irmãos, podemos nos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho por hábito de, sempre quando eu estou na igreja, eu fico observando os irmãos que vêm, os irmãos que não vêm, os que estão presentes, os que não estão presentes, e eu observo mais ainda, com mais atenção, os novos convertidos e aqueles que ainda não sinalizaram um compromisso com Deus, mas estão frequentando, ouvindo a palavra de Deus, e que nós percebemos no dia a dia que Deus está trabalhando nessas vidas. Então, assim, todo o esforço que Jesus fez, como foi louvado aqui, né? Ele estava ali aprendendo com o Pai a função de carpinteiro e pensando na cruz. Que ele multiplicou pães e peixes, inclusive eu e a minha esposa comentamos sobre isso, né? E ela falou, filho, ele estava sempre pensando na cruz, né? Quando ele pensava na cruz, ele pensava em cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que ele veio em duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Então, como homem, ele não sabia, mas como Deus, ele sabia de mim. Há mais de 2000 anos atrás.
Como Deus, Ele sabia de você. Como Deus, Ele sabia que você estaria aí sentadinho aí, se alimentando dEle, que é a palavra. Aleluia. Meu Deus, é forte a presença dEle aqui hoje. Aleluias. Você pode sentir. E eu comentava, a minha esposa falou, eu falei, filha, ele pensava desde criança. Aleluia. É um sentimento assim muito forte, é transcendental. Até o que nós sentimos hoje aqui é transcendental, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está em nós. Até o que nós sentimos, o que nós podemos sentir hoje aqui é transcendental. Talvez eu, você ou qualquer um de nós que entramos daqui para dentro hoje, talvez tínhamos motivo para viver uma depressão que não nos permite nem adorar. Como homens, talvez temos motivo para talvez estar triste por N motivos, irmãos, porque as coisas não são fáceis para ninguém. Mas existe uma alegria dentro de nós, que é inexplicável. Louvado seja o nome do Senhor. E como assim é inexplicável o que Jesus sentia por nós? Desde criança, você pode ter certeza, ele pensava em você. Ele pensava em mim, porque ele conhecia a missão. O louvor diz, e a palavra também afirma, se não me falha a memória, com 12 anos de idade, não é verdade? Ele está sentado com os mestres, com 12 anos de idade. Ele já tinha ciência da sua missão, está sentado com os mestres ali, discorrendo sobre a palavra de Deus, falando sobre as coisas do Pai, pensando na cruz, pensando em nós. Mas o que é isso, pastor? Você leu 3 textos aqui e não está falando nada? Porque quem conhece um pouco de Bíblia é assim, né? Fala, não vai começar a pregar, não? Não é assim? Então, mas irmãos, ele sempre pensou em nós. E esse sentimento que há em Cristo, ele está na minha vida, no meu coração. E deve estar no coração de cada um dos irmãos aqui. Então, quando eu vim, eu olhei, eu vi a Tainá, meu coração ferveu, meu coração se alegrou. A gente deixa de viver muitas coisas, sabe por quê? Porque nós sabemos que existem almas. Existem almas. E eu vou muito mais profundo e mais longe ainda, que depende dessa porta que está aberta. Que depende de você estar aqui, tomar aqui esse altar e louvar como as irmãs louvaram aqui hoje. Que depende não somente da sua oração, mas da sua ação também. E quando eu olhei, eu vi a Tainá, fiquei sabendo que a Tamires esteve aqui esses dias, uma outra prima da minha esposa também. E aí quando a Simone chegou com o carro aí também, eu fiquei olhando para ver se o Bel ia descer do carro. Pode falar para ele que eu citei ele aqui, porque eu venho tão pouco, né? Só de manhã que eu estou aqui nos domingos, mas quando eu venho eu quero ver ele aqui, porque ele também é alma. Nós somos almas. E a palavra de Deus, segundo Pedro disse, segundo na epístola de Pedro, ele diz, porque não foi com prata, nem com ouro, e nem com coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele fala agora através de mim, por isso que o meu coração ferve, porque se eu estivesse falando, eu estaria frio. E o nosso coração ferve com palavras boas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. E às vezes essas palavras boas, muitas vezes era ele mesmo que estava falando. Porque essa palavra, ela é uma espada, irmãos. E é ela mesmo quem afirma isso. Ela é como uma espada de 2 gumes. Que ela corta de todos os lados.
Então, quando eu estou falando com vocês, Deus está falando com vocês, Ele está falando comigo também. Quando Ele está cortando você, Ele está cortando eu aqui também. E a mesma palavra de Deus nos diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Mas por que ela é viva? Porque essa palavra é o próprio verbo que estava na boca de Deus quando Ele disse o haja, lá em Gênesis. É o próprio verbo que se fez carne. Penetra na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, quer dizer, entra aonde ninguém e nada entra. Nenhuma filosofia humana. E produz o efeito para o qual ela é enviada. Se é para salvação, é para salvação. Se é para libertação, é para libertação. Se é para cura, é para cura. E Deus vai fazer coisas aqui hoje, pode ter certeza. Toma posse, meu irmão. Aleluia. Tem um louvor que fala que ele está passeando dentro da congregação. Quem está passeando não está fazendo nada. Ele está trabalhando. Ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Louvado seja Deus. Rama calamante andai assudecandarábria. Ele está aqui, ele está trabalhando, porque é o nosso Deus, é nosso Deus. Nosso Deus é Deus, e Deus não é desocupado, amém? Ele não vai, não está e não existe por acaso e nem para nada, amém? Ele está aqui agindo na minha, na sua, na nossa vida. E eu vou dizer, vou repetir, Deus vai usar, está usando e vai continuar usando esse ministério. Aleluia! Para salvar, para resgatar aquele que muitos dizem que não tem jeito, ou achava que não tinha jeito. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus quer que assim seja. Deus vem falando em todo o tempo. Os profetas vêm intercedendo por Israel. E Deus, através de Israel, desde a antiga aliança, Ele já vem alcançando a humanidade. Desde a antiga aliança, Ele já vem conquistando o coração de gentios, de homens que não eram judeus. Podemos citar aqui vários. Podemos citar os filhos de Jonadab, que eram tão fiéis à cultura de Jonadab, que eram tão fiéis a Jonadab, que eles, sendo fiéis a Jonadab, serviram de exemplo. Esses são os recabitas. Que eles, sendo fiéis a Jonadab, eles serviram de exemplo para o povo de Israel, que não era tão fiel a Deus como os filhos de Jonadab eram fiéis a Jonadab. A saber, eles não tomavam vinho, porque era um costume, virou cultura para eles. Deus, Ele vem alcançando moabitas. Ruth, moabita. E Deus vem falando através de profetas. E esses profetas vêm orando, intercedendo por Israel. E agora, no texto que nós lemos, é o próprio Jesus orando. O primeiro texto que nós lemos, de João 17, e versículo 5, é o próprio Jesus orando. Jesus sempre orou em todo o seu ministério, mas muito mais do que oração, Jesus teve uma preocupação maior. É por isso que eu prego assim. Sabe por quê? Porque muito mais que orar, Jesus teve uma preocupação maior, que era ensinar. Até quando Jesus curava o paralítico, no dia de sábado, e mandava o paralítico pegar a cama e sair carregando, no dia de sábado era para ensinar que a lei estava se cumprindo nele e ele era o Senhor do sábado. Então essa foi sempre a maior preocupação. E aqui agora ele está orando por si mesmo. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. O que é a oração sacerdotal? É a oração de intercessão. Porque o sacerdote em toda a história, ele atuava para ligar o povo a Deus novamente, o povo que estava desligado, unir o povo a Deus. Então ele intercedia pelo povo a Deus.
E Jesus aqui está fazendo a oração sacerdotal aqui nesse texto que nós acabamos de ler. É João falando da oração de Jesus, e o evangelista João, ele é o evangelista que apresenta no seu evangelho Jesus em todo o seu evangelho como Deus. Alguns apresentam ele mais como médico, por exemplo, Lucas, Mateus de uma forma, Marcos de outra, mas João tinha entendido a deidade de Jesus e ele fazia questão de mostrar e apresentar Jesus como Deus. E agora Jesus está orando por si mesmo aqui. Por que, pastor, que ele estava orando por si mesmo nessa oração sacerdotal? Ele vai orar por ele mesmo, posteriormente ele vai orar pelos discípulos, e depois ele vai orar por todos os crentes, que é os que haveriam de vir depois. Mas aqui ele está orando por ele mesmo. Por quê? Porque estava perto a partida dele. Estava perto ele partir como homem. Que Deus não partiu. Atributo de Deus, eternidade. Deus é eterno. O que significa eternidade? É transcendental para mim e para você. Eternidade não tem nem começo nem fim. E aqui ele se mostra Deus, pelo escrito de João. Nesta oração, Jesus diz, parte da oração, né? Ele fala, e agora glorifica-me tu. Mas vamos ver um pouquinho antes, no contexto disso daqui. Olha, no contexto, no versículo 1. Ele levanta os olhos e ora ao Pai dizendo, porque a hora estava chegando. Você sabe que a palavra de Deus fala, cabe a cada dia o seu próprio mal? Era boa a cruz? Era bom passar pela cruz? Tinha que passar, mas não era bom. Mas tinha que passar. Então, ele levanta os olhos para o céu e fala, Pai, é chegada a hora. Né, pastora? Então ele pensando na cruz desde criança. E agora está nos últimos momentos. Agora está nos últimos momentos. Então ele se dirige em oração como homem, ele está orando a Deus aqui. E é por isso que ele chama Deus de Pai. Ele chama de Pai. Por quê? Homem sem pecado. Então ele diz, Pai, é chegada a hora. Ele fala, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pode entender que é uma troca, irmão? Pode entender que é uma troca, irmã? Por quê? Porque ele fez primeiro para mim, fez primeiro para você, agora você faz e ele faz de novo. Entendeu? Entendeu que é uma troca? Entendeu por que eu guardo o teu pé quando entrares na casa de Deus? Porque é uma troca, quer bênção no culto, guarda o pé. Aleluia! Quer que Deus fale no profundo com a sua vida? Guarda o pé. Pode ser um dia que seja o pregador mais simples que for pregar, uma criança. Você guardou o pé e a criança fala, Jesus nos ama muito, irmãos. E Deus brada na sua vida com isso daí. Amém? Porque é uma troca. E a mesma palavra de Deus nos diz que se vós, olha a troca. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, troca. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sem exceção. Então ele fala, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele diz no 4, eu te glorifiquei na terra. Forte. Aleluia. Aleluia. Honra a Deus que ele te honra. Alei, calamanto, romana, subicomanai. Honra a Deus que ele te honra. Como diz o louvor, honrar aquele que te honrou diante de Baal. Honra a Deus diante dos inimigos
de Deus, honra a Deus diante de Baal, honra a Deus diante deste mundo corrupto e perdido, que Ele te honra. A nossa vida com Deus é uma troca. Jesus amou a Pedro primeiro. Buscou Pedro lá pescando, falou que ele ia ser pescador de homens. Pedro não aguentou a barra pesada que enfrentou. Negou Jesus, Jesus ressuscitou. Mas amou Pedro primeiro. E depois de ressuscitado, encontrou com Pedro no caminho, olhou no olho dele e falou: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, eu te amo, Senhor. Mas ele amou antes. Troca, irmãos. Amar e ser amado. Aí ele pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? De novo: eu te amo, Senhor. Aí ele fala: apacenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho, cuida daqueles que eu comprei com meu sangue. E Pedro, sabendo que ele era Deus, ele é Deus, está aqui hoje. E um dos atributos de Deus é onisciência. Sabe de todas as coisas, antes, depois e de tudo. Ele pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro sabia da deidade dele, que ele era o Deus Filho. Deus é substância composta. Deus é um ser composto por 3 substâncias: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Pedro sabia. E agora ele pergunta de novo: Pedro, terceira vez: você me ama, Pedro? Pedro fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Ele tinha negado lá atrás, mas ele amava. Eu não sei como você entrou aqui hoje, não sei, irmãos, como é que está a sua vida. Talvez até tropeçou, mas Deus conhece o seu coração e a sua vida. Aleluia! E Ele está perguntando a mesma coisa para você: você me ama? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então haja como eu te ensinei a agir. Louvado seja Deus. Tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu és Deus. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aleluias. E ele está orando. Ele está orando por ele mesmo. Ele fala: Senhor, olha a troca. Eu te glorifiquei, Senhor, na terra. Ele já tinha a obra como consumado. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele já via e já tinha a obra como consumado. Mas ele estava orando como homem. Mas quem ele era? Ele como Deus. Como Deus, o Apocalipse diz que ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: eu te glorifiquei na terra tendo consumado. Ele já tinha essa obra como consumado. Do sacrifício. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aí é onde que ele fala: agora, Senhor, eu te glorifiquei, agora me glorifica. Como? Com aquela glória. Ele sabia o que ele tinha e sabia do que ele se despiu. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: subsistindo como Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem e se humilhou até a morte, e morte de cruz.
Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, mas junto como? Do lado? Na mesma substância, no mesmo ser. Por quê? Porque no princípio era a fala. Porque no princípio era o verbo. E a fala está onde? Está na nossa boca, sai de dentro de nós. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou no original do grego montou a sua tenda, morou, fazendo alusão a Deuteronômio, aonde a palavra de Deus nos diz que Moisés foi ordenado a montar uma tenda, e a luz vinha sobre a tenda e Deus estava no meio do povo. E ele habitou entre nós. E ele fala, me glorifica junto de ti mesmo. É nele, não é do lado dele, é nele. Me glorifica junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Ó, esvaziado, frágil, tinha, não tenho. Estou aqui como homem, te clamando, te orando, mas eu quero de volta aquela glória. Decidido a passar pelo sacrifício. Oh, o que você está decidido a fazer? Até onde você está disposto a ir? Naquilo que Deus propôs para a sua vida. Até onde nós estamos dispostos a ir? Naquilo que Deus propôs para a nossa vida. Ele estava disposto aqui. E ele fala, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Deus, o Deus Filho. Antes que o mundo existisse. Ele está orando por ele mesmo. Porque o momento está perto. A hora está perto. E bem em cima da hora mesmo que tudo acontecesse, o que era necessário, nós sabemos que ele ora lá no Getsemane. E lá no Getsemane, agora que ele está decidido, lá no Getsemane quase que ele desiste. Lá no Getsemane, como homem, ele fala, passa de mim esse cálice para que eu não beba. Havia uma dor maior. Havia uma dor maior do que a dor dos cravos a se sofrer. Havia uma dor maior a se sofrer do que a dor do abandono. Eu vou falar uma coisa para você e você grava isso com você. Uma hora, um dia na sua vida você vai ficar sozinho. Nem que for na hora de você partir para a eternidade, mas você vai ficar. E esse sozinho que eu digo é você e Deus. Jacó nem queriam deixar ele sozinho, estava cercado de gente, falou, vai vocês que eu vou ficar aqui sozinho no Val de Jaboque. Eu preciso resolver umas coisas aqui. Lá no Val de Jaboque, vocês sabem o que aconteceu, né? Quando ele saiu de lá, ele saiu mancando, com a marca na coxa. Até hoje os judeus não comem o nervo do quadril, a parte do nervo do quadril, porque foi aonde Jacó foi tocado por Deus no nervo do quadril, quando ele insistiu e falou, eu quero, eu não saio daqui enquanto eu não receber a minha bênção. E o Senhor, agora, ele quase que ele desiste. Como homem, ele fala, passa de mim. Mas, de repente, ele volta atrás e fala, não, eu vim para esse momento, como que eu posso falar isso? Vou enfrentar, havia uma dor maior a se sofrer. Porque cravo, coroa de espinho, a carne dele que Isaías falou que ele foi moído pelas nossas transgressões, tudo isso, uma dor que homem nenhum suportaria, mas ele precisou suportar tudo aquilo porque tinha que derramar todo o sangue para expiar os nossos pecados. Mas havia uma dor maior. Lá em Mateus, o evangelista Mateus, lá em Mateus 27, versículo 46, que também nós lemos, fala sobre a morte de Jesus. É interessante que os teólogos são uma bênção, né? E às vezes eles nos fazem rir.
Eles nos fazem rir, né? Porque muita gente quer estudar e quer ser teólogo para debater, sabia? Ô coisa feia, né? Coisinha feia. E aí, hoje, esses dias eu estava... E o teólogo era desviado ainda, né? Era um pastor desviado. Oh, meu Deus! Conhece muita teologia, mas acho que não conheceu Deus. Porque se você tiver um encontro com Deus mesmo, você não vai voltar atrás, pode ter certeza disso. Não vai. Aí ele pegou e falou, mas esse negócio de ceia, isso aí não existe. Isso aqui que nós vamos fazer aqui. Por quê? Por que não existe? Aí vem o argumento. Porque é em memória de quem já morreu. Jesus está morto. Em memória de quem já morreu. Aí eu conversando com ele, lógico, né? Não é um debate amigável, né? Falei, meu amigo, ele ia a ceia, antes era um banquete, tá? A gente sabe, mas agora a gente come um pãozinho, um ato simbólico, né? Falei, meu amigo, é o seguinte, Jesus nunca morreu mesmo, porque Deus não morre. Mas lá na cruz do Calvário ele morreu como homem. E ele queria que os discípulos se lembrassem do seu sacrifício daquele momento. É o que ele quer que nós nos lembremos hoje. E por isso hoje nós vamos comer o pão que vai simbolizar a carne e beber o vinho que vai simbolizar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo até o dia que ele raiar nas nuvens de glória. Para que nós estejamos com ele por toda a eternidade. E aqui a morte do homem Jesus, não é do Deus Jesus não, viu? Porque Deus não morre. A morte do homem Jesus. Perto da hora nona, ele exclama em alta voz e diz... Ele não fala nem na língua judaica, mas ele fala no aramaico, uma língua ainda mais antiga. Tanto que os que estavam ali não entenderam o que ele falava. A palavra de Deus fala que alguns zombavam dele. Alguns soldados falavam, ele está chamando por Elias? Vejamos se Elias vem salvá-lo. E aqui ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani? Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É isso que ele não queria passar. Pelo abandono. Mas como homem, ele se tornou, pelos nossos pecados estarem sobre ele, o ser mais desprezível da face da terra. Naquele momento. Deus permitiu que ele fosse erguido no madeiro, sendo que a lei em Levítico já deixou cravado para preparar Jesus para este momento. Onde lá em Levítico nos diz que todo que é pendurado no madeiro é maldito. Aleluia. Quando eu louvo esse louvor que falei eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, eu fico com vergonha mesmo, irmãos. Quero sempre levar e sofrer. Nós vivemos nos nossos dias um evangelho em que muitos de nós não queremos passar um trisco de dificuldade, um trisco de sofrimento. Mas quando nós nos deparamos com essa verdade, nós nos envergonhamos diante do Pai, porque tudo que eu faça e que eu possa fazer é pior do que estrume, irmãos. Não alcança, não me traz méritos. Só tenho méritos por Jesus Cristo. Só temos méritos por Jesus Cristo. Pela graça que foi Ele mesmo no meio de nós, fazendo com que a lei se cumprisse em si próprio. Só temos méritos por Jesus Cristo, porque nos diz a sua palavra que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus!
Pela fé hoje, sinta-se limpo, irmãos. Sinta-se limpa, irmãos. Sintam a graça de Deus nesta noite. Por favor, abre a porta. Sinta a graça de Deus nesta noite sobre a sua vida, crente. Aleluia. Abra a porta do teu coração e receba a palavra de Deus. Receba Deus na sua vida. Sinta o amor de Deus nesta noite. Aleluia. Por que me desamparaste? Esse era a maior preocupação. Por quê? Porque segundo o texto que nós lemos, ele fala, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse. Então, irmãos, ele nunca se separou, irmã Elaine, ele nunca se separou do Pai. Nunca, 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 nunca. E aí ele encarnou. Encarnado, ele fez questão de não se separar. E agora, por mim, por nós e por toda a humanidade, ocorre essa separação. O profeta Isaías, ele fala, porque eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E ele fala isso para Israel e serve para toda a humanidade. As iniquidades entre vós e o vosso e os vossos pecados encobrem o rosto de vós. E essas iniquidades estavam todas sobre Jesus nessa ocasião. Isso foi o que mais... As horas já se avançaram. Pedro também, ele cita no texto que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, literalmente assumiu. Não é deles mais, é meu agora. A culpa não é mais do Murilo, a culpa é minha agora. Até onde você vai? Até onde eu vou? A história de cada um de nós, não é só do pastor, não. Porque o apóstolo Paulo falou, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Até onde, irmã Marcela, nós estamos dispostos a ir pelas almas deste ministério? Das que estão fora do ministério? Pela alma do seu marido? Pela alma do Bel? Pela alma do meu filho Wallace? Porque eu não criei o meu filho, não ensinei ele para ele não vir para a igreja, não. Não ensinei ele para isso, não. E Deus já falou com ele forte, viu? Ele já tomou até decisão, mas ainda não está conseguindo. E ele falou comigo no tete a tete sobre isso. Até onde nós estamos dispostos aí pela vida do Murilo? Até onde nós estamos dispostos? Até onde vai o nosso esforço? Até onde estamos dispostos a nos doar, irmãos? Porque o apóstolo Paulo um dia, ele também disse, e ele é o nosso ensinador, assim como Jesus foi. Ele falou assim, porque a minha vida eu não tenho a não ser... Glória a Deus. Aleluia. Até onde nós estamos dispostos a ser instrumento de Deus? Até onde estamos dispostos a colher os cacos dos nossos irmãos que quebraram por aí, que estão quebrados por aí? Até onde nós estamos dispostos a cortar a nossa mão, colhendo os cacos de muitas vidas que estão por aí? Colher os cacos sem medo de se cortar. Ele não teve medo de ser rasgado na cruz do Calvário. Teve medo, mas encarou. Não foi só por mim. Não foi só por nós. Não foi só por vocês. Foi pelos nossos filhos.
Aleluia! Nós participamos de uma batalha espiritual aqui, numa época, irmãos, em prol dos filhos do pastor Aguinaldo, com a sua esposa, com a nossa irmã Carmen, da filha. Que batalha, né, irmã? Que batalha! E o Senhor resgatou, meu irmão. Jesus não mudou. Eu quero falar que Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar a sua família, mas essa igreja precisa estar unida. A igreja de Deus precisa estar unida. A cada dia que passa, o mundo fica mais ainda sem graça, com as suas extravagâncias de pecado, com as suas extravagâncias de mentira e de ingratidão, que nós vemos espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo. Humanidade corrompida. Mas o Senhor, Ele tem levantado uma igreja na face da terra. Igreja no grego é eclésia. Tirado para fora, separado. Aleluia, diferente. Aleluia, para ouvir o som da trombeta e entrar no céu pelas portas, para resgatar a vida do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não podemos nos acomodar. E precisamos sim incomodar o inferno. Essa é a proposta. Aleluia. Para encerrar, Pedro diz: levando ele mesmo sobre o seu corpo e os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, morto para o pecado como? Você pecou ontem, que eu sei. Vem falar que não. Ele está parecendo um acusador, né? Misericórdia. Mas você pecou. Ficou mesmo. Como mortos pelo pecado? Para o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pela justificação no sangue dele. Mortos. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Justiça, retidão. Uma vida reta. E aí ele repete o que Isaías falou. E agora eu fecho com chave de ouro. Aí ele repete o que Isaías falou. E pelas suas feridas foste sarado. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para os pastores, depois que nós... Não me deixem eu esquecer que nós vamos fazer a ceia agora. Quando nós formos terminar o culto, e eu quero, junto com a minha esposa, eu quero me ajoelhar aqui, eu não estou me conformando mais. Eu quero me ajoelhar aqui, junto com a minha esposa. Se alguém quiser vir para frente também, pode vir também. E os pastores aqui, os três aqui, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três aqui. Ah não, tem mais um também. Os quatro vão orar pela nossa vida, irmãos. Para quê? Porque eu já estou salvo já. Não adianta ninguém falar que eu não estou, porque eu estou. Não adianta vir com conversa fiada. Não é, missionário Ivanice? Não é arrogância isso. É arrogância? Eu falar que eu tô, eu falar que eu estou salvo? Eu já estou salvo. Oh, glória! Aleluia! Confiança. E nós vamos orar, irmãos, pela nossa família. Os pastores vão orar pela nossa família, tá bom? Nós vamos orar pelo Bel, pela Monique, pelo Murilo, pelo seu esposo, pelos seus filhos, que filho de crente não é crente. Eles vão crescer no caminho e vão aceitar Jesus também. Esposo da Marcela. Seu esposo. Oi? Da Aline, o Servanil precisa voltar para Jesus. O Servanil é uma coisa. Eu já sei como é que é com ele. É com os dois pés no peito. Tem um momento certo. Você dá aquela corrida, sabe? Dá aquela voadora. Nem que você se machuque também, mas você vai. Deixa ele. Pode falar para ele que eu falei de novo. Deixa ele. Amém? Filha da irmã Elaine. Esposa. E quando ela vem no culto aqui, tem dia que ela fica meio comovida, não fica? Amém?
a esposa do pastor, do presbítero Cláudio, pelo meu filho Wallace e pela Jaine, que não vem mais para a igreja. Pode orar pela Jaine também? Pode, irmã, para ela vir para a igreja. Para eles também, amém? Então, para encerrar, irmãos, pelas suas feridas nós fomos sarados. Você não é mais doente. Mas como não? E eu sempre falo e repito, e aí tem gente que fala, pastor fala sempre o mesmo testemunho, parece o irmão fulano de tal, que sempre conta o mesmo testemunho, né? Porque tem um testemunho que eu não posso deixar de falar. Porque tem crente, ô Tainá, tem crente que não sabe o que é ser feliz com Cristo. Ele acha que para ele ser feliz com Cristo, ele tem que estar rico, não pode ter enfermidade, não pode ter nada, tem que estar tudo bom. Aí eu estou feliz com Cristo, aí fica fácil demais, né? É igual o Jó, né? O Satanás fala, Jó, deixa eu tocar em tudo que ele tem, que eu quero ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. O Satanás fala para Deus. Mas eu gosto sempre de citar aqui, cito sempre aqui, porque isso marcou, esse testemunho que a minha esposa deu. Pode passar, Luana. Marcou. Que ela foi fazer a visita lá no Santo Ângelo para o rapaz que estava lá com a lepra, né? E aí estava sem os 2 braços, sem as 2 pernas, só o tronco. E aí ele estava lá, a família abandonou, não ia crente lá, e eles chegaram. E esse rapaz, esse irmão em Cristo Jesus, falou assim, olha, eu queria fazer um pedido para vocês, qual que é? Traz a ceia para mim, na próxima vez que vocês voltar. Aí a pastora Carla fala que eles foram lá levar a ceia, o Santo Ângelo aqui, em Judiapeba, né? Levou a ceia para ele, pastor Aguinaldo. A Carla fala que o rosto dele brilhava, né, Carla? A Carla ela fala que ele só sorria. E tem crente chorando por nada, meu Deus do céu. Tem crente lamentando, chorando por nada. E ele sorrindo, falando em línguas estranhas, participou da ceia do Senhor. Era só isso que ele queria. Quando a pastora Carla voltou com a equipe lá de novo, cadê ele? O Senhor Jesus recolheu. Aleluia! Ele foi recolhido sem as pernas, sem o braço. Aleluia, mas no futuro bem próximo, lá no céu, aleluia, ele será visto num corpo de glória, conforme a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que o nosso Jesus ressuscitou num corpo de glória, e assim como ele é, nós o veremos, e assim como ele é, nós seremos. Louvado seja Deus. Aplaude a Jesus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pai eterno,